Comprou uma mesinha digitalizadora e agora está travada porque não sabe como que vai sair o seu primeiro desenho? Então fica nesse vídeo que ele é para você. No vídeo de hoje, eu vou estar apresentando para você um jeito muito simples da gente estar fazendo aí o nosso primeiro desenho, tirando nossa primeira ideia do papel e dando vida ao nosso primeiro desenho digital. Caso você não tenha ainda instalado nem configurado a sua mesinha digitalizadora, vou deixar um link na descrição do vídeo, que é um outro vídeo meu, onde eu ensino a fazer esse processo. Caso você já tenha tudo certinho, só tá esperando aí para começar a desenhar, então dê o play e vem comigo. Photoshop aberto. Hoje a gente vai fazer um desenho usando a nossa mesinha digitalizadora da Wacom. Se você não sabe instalar ou não configurou ainda, vou deixar o link na descrição do vídeo, que já tem um vídeo ensinando a como instalar e como configurar, tá bom? Aqui, se você já tem tudo certinho, bonitinho, a gente já vai partir para o desenho. Para começar, se é o seu primeiro desenho usando a mesinha, eu indico você estar utilizando aí um desenho seu ou uma imagem de referência, tá? Vou pegar aqui um desenho meu, do meu sketch que eu tirei foto. Eu vou abrir ele aqui, o arquivo, e vou arrastar para onde eu quero fazer o desenho. Aqui o arquivo eu abri 32 por 32 centímetros, porque eu vou utilizar para fazer uma estampa depois. E geralmente eu utilizo esse tamanho para fazer. Aqui eu vou dar um Ctrl J, apago a camada da foto e fico só com a parte do desenho. Eu vou diminuir a opacidade da camada para deixar mais clarinho. Vou abrir uma camada nova e vou desenhar nessa camada 3, tá bom? Tá acima da minha foto. Vou aumentar ele para ficar bem grandão. Aí, aqui ficou jóia. Arrasto ele aqui para baixo, centralizo. E aqui não tem muito segredo, tá? Se você já costumava desenhar com mouse, só mudou a ferramenta que você vai estar usando. Em vez de usar o mouse, vai usar aqui a mesinha. Eu vou tentar fazer de um jeito assim mais manual mesmo, sem usar muito atalho, justamente para vocês se acostumarem com a sensação de desenhar na mesa. Porque assim, por mais que seja uma experiência parecida com o papel, ainda assim é uma sensação diferente. Porque no papel eu tô olhando direto pro papel e o lápis. Aqui eu vou desenhar na mesinha, mas eu tô olhando pro computador. Então é interessante vocês treinarem essa sensação diferente também. Aqui vou clicar no B, no brush, para a gente estar escolhendo o nosso pincel. O próprio Photoshop, ele tem uns brushes diferentes aqui. E aqui, como vocês estão com a mesinha, vamos estar usando esse aqui, ó. Redondo duro, tamanho de pressão. Esses que tem o tamanho de pressão, eles... Peraí, deixa eu mudar a cor, colocar preto, que vocês vão ver melhor. Ó, aqui, deixa eu colocar 0, que vocês vão entender o que eu tô falando. Ó, a minha ferramenta do pincel tá ativada. E aqui, ó, se eu tô desenhando normal com a minha mão, normal. Se eu coloco força, ó, fica mais grosso. Se eu faço bem levinho, quase nem encostando na mesinha, ó como o traço sai. Então, o legal de utilizar a mesinha e poder utilizar esses pincéis de pressão é justamente isso. A gente consegue dar mais vida ao traço no desenho, porque a mesinha proporciona essa experiência. E aqui, deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Esse aqui eu vou deixar para mostrar a diferença. Esse painel, a gente consegue editar ele e tudo isso interfere no meu traço também. Ó, esses traços que eu fiz aqui, eu fiz com a suavização em 0. Para quem está iniciando, eu sempre indico colocar aqui 90 ou até mesmo 100, para o seu traço ele sair mais preciso. Ó, ele vai sair mais harmonioso. Quando a suavização está numa porcentagem alta, eu tenho mais controle do que eu estou fazendo com o pincel. Então, meu traço ele sai harmonioso, ele sai assim, mais comportado, tá bom? Eu vou apagar aqui
pra gente fazer, e vou deixar a porcentagem ali alta mesmo, tá bom? Outra coisa legal também é que aqui o digital ele é pra gente ganhar tempo. Então, o meu desenho, ele tem os dois ladinhos iguais, e eu vou estar rodando aqui a minha telinha, e a gente vai usar essa ferramenta aqui, que é essa borboletinha, tá vendo? É a simetria. Tem várias opções, a que a gente vai usar vai ser na vertical. E eu vou ajustar aqui, ó, essa linha eu vou colocar no meio do meu desenho, e aí eu só ajusto o tamanho das bandas aqui, ó. Deixar um pouquinho mais largo, deixar essa parte mais no meio, aqui tá bom, aqui tá ótimo. E coloco ok aqui, e agora eu vou começar o desenho. Ó, o meu desenho é na camada de cima, tá? Cliquei na ferramenta B, Brush, e agora a gente vai começar a passar por cima do desenho. E olha só que legal. Graças àquela ferramenta ali da simetria, eu consigo já fazer o outro lado do meu desenho junto. E eu vou fazer isso em todo o meu desenho. Aí você fala, ai, Edilene, mas tá ficando um pedaço do seu desenho fora. Não tem problema. Porque o desenho que eu fiz no papel, ele só foi a minha ideia principal. A ideia aqui agora, opa, a ideia aqui é utilizar ele só para dar sequência, né, à ideia que eu já tinha tido antes. Aí aqui, vou dar um zoom, vou diminuir aqui o tracinho e fazer as anteninhas. E fazer as patinhas. É bem mais confortável do que desenhar com o mouse, porque no mouse a posição da mão fica desconfortável. E acaba que se a gente faz repetidamente, a gente acaba sentindo dor depois. Então, a vantagem da mesinha é essa. E ela é mais acessível do que esses outros materiais eletrônicos artísticos que a gente vê aí no mercado. Então, é uma opção acessível e que vai te ajudar, sim, a fazer as coisas de um jeito mais prático e mais confortável. Aqui não tem problema as asinhas terem ficado meio tortinhas. Eu quero que fique assim, meio irregular mesmo. Aqui eu vou deixar a simetria desativada e vou apagar minha foto, né, que a gente usou de referência. E agora a gente vai dar vida à nossa joaninha. Aqui você pode se divertir fingindo que tá pintando com canetinha mesmo, se você tiver alguns brushes que tem a textura aí, é legal de usar. Ou você pode fazer do jeito mais prático que você achar, com um baldinho de tinta mesmo, direto. Só que o baldinho de tinta às vezes fica muito pixelado, então às vezes é interessante a gente se atentar a isso, dependendo de qual a finalidade do nosso desenho. Tá aqui a minha joaninha, vou dar um zoom e vou começar a colorir ela. Tem algumas partes aqui que ficou meio grossinho, e eu vou só ajustar aqui com o laço. Vocês podem estar fazendo isso também, ó. Quando a gente usa a simetria, às vezes o centro do nosso desenho, ele fica com esses defeitinhos. Ó, vou usar aqui o laço para estar ajustando. Aqui. Deleto, dou um Ctrl D, saiu aquela parte. E eu posso fazer isso em todas as partes que eu achar que eu devo, tá bom? Ó, aqui eu tô vendo que tem um defeitinho também. Depois vou usar a ferramenta varinha mágica para vocês verem que rápido que é colorir assim.
A gente fez o traço, ó, varinha mágica, vou selecionar aonde tá o desenho, tá? Selecionei os dois, vou pra camada que eu vou colorir. Aí eu clico G, já tá na cor que eu quero usar. Dou um Ctrl D, tá ok. Agora, outra camada, pra fazer de outra cor. Acho que aqui eu vou fazer de um marronzinho escuro. Venho na camada do desenho e vou selecionar também com a varinha mágica. Ele pintou, não era pra pintar. Varinha mágica. Ó, selecionei. E vou pra camada, que vai ser da cor marrom. Eu já vou colorindo uma cor por camada pra ficar mais fácil pra mim depois na organização do arquivo. Aqui eu tinha mostrado pra vocês com baldinho de tinta. Selecione e pinta. É mais rápido. Mas com brush, ó, agora eu vou usar um brush e vou mudar ele aqui. Tem um que eu tenho aqui, só que esse aqui do meu não é do Photoshop, é de um pack que eu comprei. Ó, quando eles têm textura, eu tô pintando aqui usando como se fosse lápis mesmo. Assim, o jeito que eu tô fazendo aqui na mesinha. E olha só que legal que fica o efeito. Fica um efeito completamente diferente. No mouse talvez não ia ter essa questão da pressão, que nem eu expliquei pra vocês. Aqui a gente consegue aplicar um pouquinho mais de força, e aí dá um efeito diferente na hora de colorir. Agora eu vou fazer as minhas manchinhas. As manchinhas eu vou estar fazendo de um jeito todo irregular. Eu vou selecionar aqui essa ferramenta laço, é que ela é mais livre. Então, eu vou estar fazendo minhas manchinhas de um jeito bem orgânico. E vou usar o baldinho de tinta para pintar. Algumas eu vou fazer assim, outras eu vou usar o brush, tá bom? Para fazer várias seleções de uma vez, eu faço uma e seguro o shift, vai aparecer o maisinho, tá vendo? E aí seguro e faço a outra. E agora eu vou colorir de preto. Coloriu todas, tiro a seleção, vou fazer outra camada. E agora eu vou fazer com o brush, eu vou fazer mais manchinhas, só que com o brush, tá bom? E aí eu posso fazer assim, de um jeito orgânico, porque aqui é pra imitar mais ou menos a manchinha de animal print, sabe? De onça, pelagem da onça pintada. Se você quiser, pode estar fazendo do jeito que eu fiz as outras também, não tem problema nenhum. Você vai selecionar a mesma cor que você pintou. Aqui no caso eu vou escolher a que eu pintei as asinhas. E vou selecionar um brush, esse que é mais opaco, tá vendo? Ele é um pouquinho assim, apagado mesmo. Eu vou aumentar o tamanho dele, vou deixar ele grande. E a cor, eu selecionei a mesma que eu pintei e puxei um tom mais claro. E aí eu seleciono uma camada, né, pra fazer essa luz. E vou aplicando, dando leves batidinhas. Aí eu não clico, no caso, não passo e arrasto, senão vai ficar muito marcado. Eu só dou uma batidinha com a minha caneta digital na mesinha, tá bom? Pra fazer a sombra, a gente vai pegar outra camada, vai pegar a mesma cor que a gente pintou a asinha, que é o caramelo. E agora a gente vai pegar um tom mais escuro. Então, a gente vai escolher um tomzinho que a gente acha que fique bom. E a mesma coisa, e aí passa nos cantinhos. E também não arrasta, só vai dando batidinhas para dar um efeito bem suave. Aqui a intenção não é que fique como um risco, como se fosse um leve esfumaçado. Eu gosto de usar esse efeito porque dá um pouquinho mais de vida, dá uma profundidade no desenho.
Aqui o desenho não ficou tão bonito, a ideia não era ficar um desenho bonito, eu queria mostrar pra vocês o que vocês conseguem fazer de diferente com as ferramentas do Photoshop, com brushes que vocês podem comprar, a textura que a gente consegue aplicar graças à mesinha e esses efeitos que ele consegue ser mais parecido mesmo com a experiência do papel. E não fica aquela coisa tão chapada, né? A gente consegue imprimir essa coisa de textura. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, é uma proposta muito simples. Eu não quis trazer nada muito elaborado, assim, muito, sabe, cheio de detalhes, porque se você está iniciando, não tem por que a gente complicar as coisas. Então, tudo que é novo, é interessante a gente começar a ir devagar, testando. A intenção do vídeo era mais para vocês saberem fazer os primeiros traços, configurar pequenas coisinhas ali que vão auxiliar aí no desenho de vocês. Tanto é que foi um desenho muito simples mesmo. A intenção não é que saia um desenho bonito aqui na nossa primeira vez, é mais para que você sinta qual que é a sensação do seu traço, né, utilizando a mesinha digitalizadora. Como eu disse durante o vídeo, é uma sensação que imita a sensação do manual, mas ainda assim oferece uma experiência diferente. Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenha saído aí pelo menos um coração, pelo menos algum desenho, e que tenha funcionado aí a dica que eu te dei. E é interessante que você utilize seus próprios desenhos mesmo, para você fazer essa comparação aí do seu traço manual com o digital, que vai se aprimorando com o tempo, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam e comentem para me ajudar aí no crescimento do canal e estar trazendo mais vídeos para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima semana.